Bom dia, povo de Deus, tudo bem com vocês, minha gente? Dia 12, quinta-feira, dia 12 de dezembro, já estamos no final do ano. Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, ó Pai. Assim já não és mais escravo, mas filho. Se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Palavra do Senhor. Vamos para a explicação? Pegou a sua Bíblia? Pegou. Explicação. Vamos lá então pegar lá do versículo 4 ao 7. Vou tirar daqui minhas ferramentas, minha gente. Minhas ferramentas de trabalho. Vamos para a explicação. Primeira coisa que traz pra gente, né? Sobre Gálatas, tá, minha gente? Uma coisa que eu não posso deixar de falar. E uma coisa também que é muito importante, assim, que a gente compreenda, que é o contexto, né? O contexto, ele é muito importante para que se entenda a mensagem a ser transmitida de uma palavra, né, que é falada, da leitura ou do evangelho do dia. Então, Gálatas, ele traz principalmente alguns princípios para nós, né, humanos, vivermos como herdeiros, né, de Deus hoje, nos dias atuais, né. Então, eu li uma parte aqui que eu achei super interessante, né, vou trazer para vocês também, que diz o seguinte: quando alguém descobre do dia para a noite que é herdeiro de uma fortuna, né, mas o que você nunca imaginou, né, imagine isso quando alguém descobre, né, mas sempre viveu como um servo humilde, sem nunca imaginar que possuía um tesouro esperando por ele. Agora pense na transformação interna que esta pessoa enfrentaria. A mentalidade de escravo teria que dar lugar à postura de herdeiro. Esta é uma metáfora que o apóstolo Paulo traz à tona em Gálatas, né? Capítulo 4. Ele não está apenas corrigindo práticas religiosas ou costumes culturais. Paulo está nos provocando a refletir sobre a nossa verdadeira identidade. Vivemos como filhos de Deus, herdeiros da promessa, ou continuamos presos às correntes do medo, da culpa e dos rituais que não adiantam nada, que não podem nos salvar, né? Que não adianta fazer ritual, nem oferenda, nada que vai nos salvar, que não está de acordo com a lei de Deus depois de Jesus Cristo, minha gente. Gálatas 4 é um convite à transformação, tá? A transformação, uma mudança de mentalidade de vida. O apóstolo Paulo, ele nos mostra que a chegada de Cristo não foi um acaso, mas um cumprimento perfeito da palavra divina desde o Antigo Testamento, né? Do Velho Testamento. Tá? Um plano perfeito, né? O plano perfeito de nosso Senhor, Pai Todo-Poderoso, Deus que está nas alturas. Com isso, Deus não apenas libertou o homem da escravidão da lei, mas adotou como filho e o fez herdeiro das suas promessas, tá? Aí você vai se perguntar, tá? Mas por que então muitos de nós ainda vivem, né, como prisioneiros do passado? Minha gente, tá? E essa é exatamente essa a perplexidade de Paulo ao se dirigir aos Gálatas, tá? Ele questiona: se vocês conheceram a liberdade em Cristo, por que voltariam a viver como escravos de rituais e tradições? Tá, minha gente? Rituais ou tradições. Quando você conhece Jesus Cristo, você já conhece Jesus Cristo, o que te faz acreditar que algum ritual ou que alguma tradição
que não é aquela que está na palavra, seja diferente, que vai mudar a sua vida, tá? Existem muitos rituais, muitas tradições, existem muitas culturas, né? Inclusive hoje eu até vi uma cultura que eu nunca tinha visto na minha vida, que foi em relação ao Tim Maia. Eu não lembro como é que foi que chegou nesse assunto. Acho que foi pelo Instagram que eu vi. Como é que é o nome? Pra falar pra vocês, eu nem entrei, porque assim, o que não me interessa, eu nem busco saber, porque quando eu vejo que tá fora do que é de Deus, o que não vem de Jesus Cristo, né? Porque já foi nos dado, já foi nos entregue de presente, o sacrifício já foi feito. Então assim, se você tem a sua fé e você entende, né? Ou você busca o conhecimento, a palavra, você através do Espírito Santo vai ter tudo que você precisa, tá? As condições necessárias para você sobreviver e viver na paz, tá? Se você quer saber coisas como foi feito o mundo, cientificamente falando, se você se para você Deus não é o suficiente, você dialoga mais, se você quer saber mais profundamente, você pode buscar as suas teorias. Tá pitando aqui, peraí, minha gente. Todo mundo, minha gente, tem o direito de buscar informações. Eu quero saber mais, né? Eu quero saber mais. Eu sou muito assim, então eu vou buscar. Todo mundo tem a liberdade de ir buscar. Mas você só vai encontrar paz mesmo em Jesus Cristo. Não tem outra solução. Não tem, tá? E não pense que depois que você entende, que você compreende toda a complexidade que foi a vida de Jesus Cristo, mesmo com outro conhecimento que você tenha, você sempre vai passar por dificuldade, você vai sofrer, não é porque você conhece a lei que você vai deixar de sofrer. Porém, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, né, e a sua fé, elas que vão te guardar, elas que vão te dar a paz, que vão te trazer a confiança da justiça de Deus, porque Deus é justo. Mais dia ou menos dia, em algum momento sempre vai haver a justiça, né? Mas o problema é que o ser humano, ele quer as coisas para ontem, ele quer as coisas para já, no seu egoísmo, né? Ele não entendeu ainda o que significa o servir. Para o ser humano, tá longe ele ainda da compreensão. Ele quer se servir, ele não quer servir, né? No dia que ele entender isso em Jesus Cristo, aí muda tudo. Aí você passa a ser obediente. Aí você passa a ser compreensivo, As pessoas também confundem muito, né, a submissão, né? Mas a submissão ao Pai, a Deus, é uma coisa. Se você ser submisso ao marido, né, que não está com Deus, é outra coisa. Mas não vamos entrar nesse assunto, não. Vamos voltar pra cá, minha gente. Então, assim, a verdadeira que diz aqui, tá, minha gente, sobre essa reflexão que é tão atual quanto o dia em que foi escrita. Quantos hoje ainda se encontram presos a sistemas de crenças que prometem liberdade, mas entregam apenas mais peso e cansaço. De crenças que prometem liberdade, de rituais, de muitas coisas. E essa também visão de liberdade que você tem pode ser contrária do que você acha que é a verdadeira liberdade. Porque você vai obedecer às leis de Cristo, às leis de Deus, porque isso se tem uma coisa que é imutável, tá? Pode mudar tudo. Um homem, ele pode conseguir o que ele quiser. Não esqueça disso. Ele pode ir onde ele quiser, mas a lei de Deus, ela é imutável. Isso não vai ter como o ser humano mudar. Ele precisa entender isso. Então, antes dele cometer algo muito errado em relação ao nosso Criador, ele tem que pensar muito, né? Porque existe uma lei que é acima de qualquer coisa, que é a lei de Deus. Ele nos lembra, Gálatas, tá, que a verdadeira transformação, ela não começa nas práticas externas, mas na mudança do coração. É no nosso íntimo que o Espírito Santo clama, Pai, garantindo que somos filhos e não mais escravos, tá?
Então a questão que devemos responder é a seguinte: você vive como herdeiro da promessa ou está preso aos grilhões do desempenho e da aparência? Tá? Ao longo deste estudo expositivo que nós estamos aqui falando sobre isso, que nós estamos expondo, né, entrando para esse contexto todo de metáforas, né, e nas verdades profundas que Paulo usa para redefinir a identidade espiritual, né, a gente vai tentar entender um pouco, tá? Então, em relação a Gálatas, do capítulo do 1 ao 7, a gente vai estudar hoje do 6, tá? Mas eu preciso voltar um pouquinho para vocês entenderem. Perdão, é do 4 ao 7, tá? Do 4 ao 7. Mas eu preciso voltar um pouquinho, do 1, eu vou falar do 1 porque para vocês entenderem. Então, assim, ó, lá no versículo do 1 ao 2, Paulo compara a condição espiritual anterior dos crentes à de um herdeiro de menor idade, tá? Embora esse herdeiro seja dono de tudo, ele não tem liberdade para exercer a sua autoridade enquanto criança. Ele vive sob a tutela de guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Essa metáfora aponta para a vida da humanidade antes de Cristo, tá? Quando estávamos presos a leis e tradições que governavam nossa existência. Quando a plenitude dos tempos chegou, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido de Maria. Esse versículo destaca a precisão do plano de Deus. Tá? Jesus, nascido em submissão sobre as leis de Deus, Jesus não fez nada que Deus não tivesse ordenado, e não fez nada do que ele queria, mas ele cumpriu todo um calendário de ações, tá? Ele veio redimir aqueles que estavam sob seu jugo. Isso, o bom pastor, minha gente. Isso não apenas marcou uma transição da escravidão para a liberdade, mas também uma adoção espiritual completa. Agora somos recebidos como filhos legítimos de Deus. E não apenas servos, tá? Escravos. A grande mudança é expressa no clamor do Espírito em nossos corações. Abba, Pai, no versículo 6. Esse termo revela uma intimidade profunda e acessível, semelhante ao relacionamento entre um filho e um pai, uma criança com seu pai. Lembrem-se disso, tá, minha gente? Em Romanos, lá no capítulo 8, do versículo 15 ao 17, confirma essa nova identidade ao afirmar que o Espírito Santo testifica que somos filhos e herdeiros de Deus. Nossa posição como herdeiros deve moldar nossas ações e crenças, eliminando o medo e nos capacitando a viver em uma confiança. Assim, Paulo nos lembra que ser herdeiro em Cristo significa abraçar uma nova identidade e viver plenamente na liberdade que Deus nos concede. Lembrando que, então, minha gente, para não deixar nada de algum aspecto sem compreensão. Nós aqui na Terra, humanos, nós temos Cristo como nosso guia. Cristo obedeceu seu Pai. Ele, por mais que fosse rei, depois da sua crucificação, foi dado a ele todo o poder e toda a glória no céu e na terra. E mesmo assim aqui ele se comportou como escravo, servindo a todos como ele serviu, mas também como majestade, porque ele mostrou todo o seu poder e toda a sua glória, ele nos deixou tudo escrito. Como que a gente vai mudar isso, minha gente? Deixando de ser orgulhoso, deixando de ser teimoso, deixando de ser egoísta, tá? Lembrando que aqui na Terra nós vivemos todos em uma bola, tá? Praticamente suspensa na Terra. A Terra é uma bola, tá? Você imagine, minha gente, é tudo farinha do mesmo saco, tá? Falando bem de modo grosseiro mesmo. E aí ainda as pessoas querem dividir religião, porque a minha religião tá certa, porque a minha religião... Minha gente, eu já falei que a minha religião eu escolhi agora. Eu escolhi não, porque foi o catolicismo que me escolheu. Mas eu fui kardecista, tá? Lembrando que nós, antes de termos alguma religião, todos somos irmãos, filhos de um mesmo pai. Nós precisamos parar de brigar, fazer divisão. Olha, se unisse todas essas religiões, meu Deus do céu. O que seria, na crença que a única coisa que vai te salvar é o servir, é a tua fé, é fazer o que Jesus Cristo fez, é mudar, é fazer uma reflexão sobre as suas condições, tá? Sobre o quanto que nós somos pequenos, quanto que nós somos frágeis, quanto que nós não somos merecedores, quanto que nós somos iguais, nascemos e morremos da mesma forma. Ah, mas aquela fulana lá é bonita, aquela fulana lá tem dinheiro, porque ela nasceu diferente, aquele que nasceu assim, aquele que nasceu assado. Por que Deus não é igual para todo mundo? Deus é diferente. Gente, você tá na Terra, você não tem que questionar Deus. Você tem que viver a sua vida. Você tem que entender isso. Se você não entendeu isso ainda, você
Põe a mão na sua consciência. Você não entendeu ainda que você só tem uma vida, que é a sua, que você tem que cuidar? Mude isso pra já, nesse momento. Exato, tá? Você só tem a sua vida para cuidar. A única coisa que você tem que fazer é ter empatia pelas pessoas que passam por dificuldades. Não é egoísmo, é empatia, tá? Se tem uma mãe que tem um filho que é doente, você pode fazer algo por outro. Você não pode fazer, você não tem dinheiro para ajudar aquela criança a comprar um remédio. Você pode ajudar fazendo uma rifa, você junta com outro, junta com outro, junta com outro, junta com outro. Agora, o problema é que sempre tem aqueles que querem levar o mérito, né? Porque eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Você tem que lembrar que nada que você faz vem de você. Até aquela ovelha perdida, aquela última, aquela que tá, porque tem as 99, né? Gente, eu já não vejo 99 ovelhas como aqueles que já estão convertidos, não, minha gente. Quando Jesus fala que ele desceu quando o pastor fala que desceu das montanhas para pegar aquela que está perdida, eu imagino que é Jesus descendo dos céus. Ele desceu, ele não é que ele se obrigou, porque ele quis, né? Mas Jesus, ele se entregou por nós. Nós somos os perdidos. Nós somos essa ovelha perdida. As 99 já estão lá em cima. Eu já penso assim, eu não penso que eu sou aquela que faço parte das 99, mas é nunca. É de um nunca. Entenderam? Mas é de um nunca. Quanto mais a pessoa sabe, a tendência dela é ser arrogante, tá? Ainda mais se ela tiver dinheiro, ainda mais se ela tiver, algumas, que não é todas, mas olha, nem quero falar nada aqui não, senão vou ser taxada de sei lá o que, mas também não tô nem aí. O que eu faço aqui, minha gente, é trazer o evangelho e dar algumas vezes a minha opinião particular em relação às 99 ovelhas é essa. Fiquei triste que no dia que eu gravei esse vídeo, não consegui, porque ontem eu não gravei vídeo nem antes de ontem, por causa do meu telefone, tá? Primeiro eu tentei deixar gravado primeiro, não consegui, porque o microfone acabou e eu não vi que acabou, que tava batendo aquele negocinho vermelho aqui, ó. E aí ficou mudo meu áudio, aí no outro dia já não tinha mais espaço, aí não deu pra gravar, aí hoje eu voltei. Não desisto, né? Eu sou dessas, não desisto nunca. Sou brasileira. Isso a gente tem em comum, brasileiro não desiste nunca. Alguns também, que são fracos demais. Mas tudo que eu faço é Deus que me dá força. Porque, glória ao Pai, tem dia que a gente não quer, não. Você pensa que todo dia o padre quer rezar? Né? E eu que só tenho que fazer uma vez pro dia. E o padre que tem que fazer várias vezes? Sacerdote. Né? Alguns. Não é todos, não. Mas enfim, vamos voltar pra cá. Senão eu vou ficar falando pra caramba e vou sair do assunto. Então, minha gente, essa plenitude que a gente tanto quer, né? Essa plenitude e essa realização, essa coisa de crescer livre, né? Gente, desde quando que a gente é livre aqui, minha gente? A gente só é livre quando a gente tem Jesus Cristo. Quando você não tem Jesus Cristo, você é um escravo. Porque mesmo assim a gente é escravo de tudo. Do sistema, da política, do governo. Se não for a nossa fé em Jesus Cristo que vai nos trazer a liberdade efetiva e definitiva, depois da morte, porque não vai mais existir morte, mas vai existir vida. Se você não crê nisso, você vai estar vivendo à toa. Porque viver, tentar viver, e eu vejo isso todos os dias, todo mundo vê, viver nessa vida, hoje em dia, muita gente vive numa vida fútil, de conversas fúteis, de atitudes fúteis. Mas eu não tô aqui pra julgar ninguém. Cada um leva a sua, a gente só analisa, a gente só vê. Claro que a gente fica triste. Eu às vezes, quando eu não consigo fazer as coisas que eu gostaria, quando tem uma situação que eu gostaria de ajudar e não consigo, eu fico muito triste. Muito triste. Não tem como não ficar. Quando algo que eu sei que poderia ajudar muita gente acontece, deixa de acontecer por causa de egoísmo, por causa de orgulho, né? Inveja.
Eu fico triste, fico muito triste. Mas o que a gente faz? Ora, porque só Jesus para ajudar. Porque senão no outro dia você não levanta para fazer as coisas que tem que fazer. Essa é a verdade. Porque no dia a dia você precisa mudar dentro de você esse egoísmo que a gente tem de querer tudo, né? Ou de querer reconhecimento também de outros. Só quem tem que te reconhecer é Jesus Cristo, minha gente. Você tem que viver para Jesus Cristo. Eu posso estar parecendo aquelas pessoas que querem te enfiar na cabeça alguma coisa, mas assim, não adianta você pegar coisas que não vão te ajudar ou não vão resolver. Porque não adianta você ficar querendo saber, tá, como que foi feita a Terra se você não conhece nem você. Você entende isso? Como é que foi o mundo criado se você não entende nem o seu sentimento de frustração, de carência, de medo. Se você não entende os seus sentimentos, você não entende você. Só Jesus que te ajuda. Você sozinho não consegue nada. E aquela ovelha perdida que eu falei para vocês, não é você que procura Jesus, não é Ele que procura você, Ele que te acha. Por isso que você precisa clamar e pedir que nem um filho pede pro pai: me ajuda, Senhor. Aba, Pai. Me ajuda, me ajuda. É isso que você tem que entender, que você é extremamente, totalmente dependente. Você vive na Terra um tempo, tá, que tem um determinado prazo, e neste tempo você precisa obedecer às leis que são imutáveis, que são as leis de Deus. Você precisa ficar debaixo das asas, debaixo do manto, tá? Debaixo das ordens de Deus. Só assim você vai se sentir livre. Na segunda leitura de hoje, nós temos o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, do versículo 39 ao 47. Gente, eu espero que tenha ficado claro, que eu tenha me feito ficar, que eu espero ter deixado claro, que me faça entender em relação a essa leitura, o que Gálatas quis dizer, tá? Quando Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher, tá? Sujeito à lei. Então Jesus, mesmo sendo Deus em forma humana, ele era obediente, tá? E a liberdade dele, ele era livre, tá? Lembre-se disso. Ele veio nos trazer a liberdade, ele veio nos mostrar a liberdade, como que deve se agir, como deve servindo, tá? Tendo empatia ao próximo, tendo amor pelo próximo. Assim como você tem amor a si, você tem que ter amor ao próximo. Sem isso não tem. Essa é a lei maior, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Uma não existe sem a outra, não tem como. Se você não ama seu próximo, você diz que ama a Deus, você vive em outro planeta que não é a Terra. Tá bom, minha gente? Vamos para o Evangelho, então. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Pega sua Bíblia no capítulo 1, do versículo 39 ao 47. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Palavra da salvação. Ai, que lindo, minha gente. Então, minha gente, é que eu fico até pensando, imagina só, Maria. Aqui, minha gente, se existisse uma máquina que pudesse voltar no tempo, trazer pra gente, né? Agora tem o filme, né? Que fizeram o filme. Eu vi o filme já, não sei se vocês já viram, né? Claro que tem coisas no filme que a gente que lê a Bíblia interpreta diferente, né? Mas ele não deixa a desejar, não, minha gente. É um filme bem emocionante, muito bonito, muito bem feito. Mas cada um vê e cada um tire as suas conclusões, tá?
Em relação ao tema de hoje, a gente vai ver o que quer dizer esses dois textos, tá? Em relação ao Natal, tá, minha gente? A preparação para o Natal do Senhor, proposta pelo Advento, né, que é estas semanas anteriores, né, ao Natal, se torna mais intensa à medida em que a sua conclusão se aproxima. Nesse sentido, é importante evidenciar os personagens humanos que Deus escolheu para intermediarem a transição entre as duas etapas da história da salvação. A antiga, baseada na lei e na expectativa do cumprimento de tantas promessas, e a nova, fundada em Jesus Cristo. O Cristo, nascido de Maria, ápice da comunicação entre Deus e a humanidade, e o cumprimento das antigas promessas de salvação. Enquanto no último domingo a liturgia destacava a figura de João, o Batista, e os efeitos de sua pregação, o evangelho de hoje, Lucas, capítulo 1, versículo do 39 ao 45, destaca o encontro e o papel de duas mulheres, Maria e Isabel. Gente, olha como pode o evangelho, como ele exalta a mulher. Você pode discordar de mim, você que não é católico, né, ou que não crê em Maria, como ela intercede junto ao nosso Senhor Jesus Cristo para nos ajudar, né? Você pode não acreditar, mas eu creio com certeza, né? E o evangelho, neste aspecto, eleva muito o valor da mulher e como Deus via, né, e vê cada mulher. Então, assim, a opção de Deus, né, Deus, ele pegou esse papel dessas duas mulheres, Maria e Isabel, ele destacou o papel delas, né, Maria e Isabel, evidenciando cada vez mais as preferências e opções de Deus pelo que aparenta ser mais frágil e inútil, tá? Como era vista a mulher na época da cena narrada no Evangelho. Para transformar o mundo, Deus não chama os grandes e potentes, mas sim os humildes e pequenos. A escolha de Maria para ser mãe de seu filho, não por suas qualidades, e sim pela sua pequenez e simplicidade, é a maior demonstração. E o Evangelho de hoje nos ajuda a perceber isso, ao colocar duas simples mulheres juntas em diálogo, como as primeiras a compreender e perceber o início de uma nova história e de um novo mundo, tá? Minha gente, esse episódio que é chamado de Visitação, né, se trata deste texto bastante conhecido, né, muito utilizado nas solenidades e festas marianas, né, com acréscimo dos versículos que compreendem o Magnificat. Então, o Magnificat, eu não vou falar hoje dele, tá? Senão a gente vai muito longe. Hoje, especificamente, tá, nós vamos falar apenas os versículos que tratam da apressada viagem de Maria ao seu encontro com Isabel. Esse episódio é o que sucede de imediato ao anúncio do anjo. É importante perceber a relação entre os dois episódios para melhor compreender o texto de hoje. Com o anúncio do anjo, Maria ficou espantada. Vocês pensem um pouco, né, como Maria. E com razão. Ora, como é que é possível uma jovem virgem ser mãe, né? Sem ter relação com algum homem? Nenhum. Ela era virgem, não teve relação. À primeira vista, a notícia do anjo representou uma tragédia para Maria, colocando em risco seu futuro matrimônio, uma vez que ela já estava comprometida com José. Corajosamente, Maria questionou o mensageiro divino. Mesmo na sua simplicidade, Maria ainda teve a coragem de perguntar: como que eu vou ter esse filho se eu sou virgem? Nunca tive relação com ninguém, né? E o anjo respondeu para ela e deu-lhe a explicação. O próprio anjo tratou de acalmar ela, né, mostrando que tudo o que estava acontecendo era iniciativa de Deus, que faz coisas impossíveis, agindo contra a lógica humana. Tá, minha gente? Então, por isso que eu digo, muitas pessoas querem ir contra ou querem seguir apenas uma filosofia, uma coisa, uma linha de raciocínio. Mas Deus, ele é improvável, ele mostra isso. Assim como ele mandou Moisés para o Egito, minha gente. Nem vou falar isso agora. Vou voltar para cá, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente deve perceber aqui, né, dessa lógica humana, ele deu um exemplo, né? Isabel, uma mulher anciã e estéril, já estava no 6º mês de gravidez. Esse é um exemplo. Esse exemplo parece ter ajudado a convencer Maria de que também nela poderia acontecer algo de maravilhoso e fora dos padrões e esquemas tradicionais. Por isso respondeu sim, tomando uma decisão corajosa e ousada, porque Maria era novinha, minha gente, novinha. Então, você imagina você com 14 anos, dos 13 aos 15, eu pelo menos eu era muito lerda, eu ainda sou lerda, eu com 13, meu Deus do céu. Então, eu com certeza, né,
Um anjo apareceu para mim, eu vou acreditar na hora, né, minha gente? A mulher, na época, não tinha poder de decisão sobre nada. Imagina naquela época, minha gente, que era pior ainda. Sendo solteira, deveria consultar o pai ou o irmão mais velho antes de qualquer decisão. Sendo casada, consultava o marido. O que ela ia fazer, minha gente? Que situação. A decisão de Maria sozinha representa um grande passo para o protagonismo da mulher na história, que Lucas introduz em seu evangelho. Esse protagonismo é evidenciado no evangelho de hoje ao colocar duas mulheres como protagonistas da cena. O indicativo temporal naqueles dias revela a relação e a continuidade deste episódio com os anteriores, tá? Na trama narrativa de Lucas, né, quer dizer que pouco depois da anunciação do anjo, Maria partiu. O texto não diz quais foram os motivos da partida de Maria. Muitos interpretam como a vontade de Maria colocar-se a serviço do próximo, no caso de sua parenta Isabel. Porém, o texto não evidencia nem sinaliza para isso. Tá? O destino também é vago e genérico. Há uma cidade da Judéia na região montanhosa. Partir, sair de si apressadamente é a postura de quem acolhe a salvação oferecida por Deus. Postura essa assumida por Maria. Dizer sim aos propósitos de Deus, como fez Maria, é deixar-se transformar pela sua palavra. Lembre-se que naquele tempo, se pegassem ela, poderia ser apedrejada, tá, minha gente? Ela poderia ser apedrejada. Então, assim, eu acredito também, no filme também fala sobre isso, né? Eu acredito sim que foi uma das opções, né, que apareceu para ela, lá pra casa lá de Isabel, né? E lá aconteceu esse milagre, que são coisas que não tem explicação, não tem. Que fez com que ela acreditasse mais ainda naquilo que Deus estava fazendo na vida dela, porque ela não se achava, né? Como todos nós aqui não nos achamos no direito de nada, né, minha gente? Todos nós que eu digo, pelo menos eu, não me acho com direito de nada. Então, muitos se acham, com certeza, mas ela era humilde, minha gente, muito humilde, muito humilde. Eu quero muito ser como Maria foi. Eu me esforço muito mesmo, peço a Deus todos os dias da minha vida e clamo a Maria para ser mais como ela foi, né? Porque só quem entende a intercessão dela com ela, que entende ela como mãe, né? Que Jesus Cristo nos deixou e que já não tem mais uma mãe presente como, né, muitos, vai compreender isso. O carinho, o amor, né? E, enfim, quem sente a ação de Deus em sua vida, põe-se em marcha, não permanece na mesma posição. Assim como Maria fez, ela deixou transformar-se, né, pela palavra de Deus, nem com a mesma mentalidade, né? E é isso que o evangelista quer destacar. Como a concepção de Isabel foi colocada pelo anjo como exemplo de que nada é impossível para Deus, a viagem de Maria pode também ser interpretada como expressão da sua curiosidade e vontade de comprovar a veracidade do anúncio. Além disso, há uma clara intenção de Lucas de colocar as duas mães juntas, tá? A jovem e a anciã, a virgem e a estéril, reforçando que nas contradições da história Deus se manifesta. Além disso, colocando juntas as mães, também os filhos se encontram, os protagonistas implícitos da cena, João Batista e Jesus Cristo. Ao colocar Maria em viagem, Lucas antecipa um dos temas mais fortes da sua teologia, o caminho como figura da dinâmica do reino e da palavra de Deus. Desde essa visita de Maria até a chegada de Paulo prisioneiro em Roma, Lucas faz de sua dupla obra, Evangelho e Atos dos Apóstolos, um itinerário da palavra. Pensem nisso. Mesmo encontrando obstáculos, a palavra não pode ficar presa em nenhuma estrutura. Ela deve ecoar sempre. Maria se torna, assim, modelo antecipado do discipulado, que Jesus formará logo no início da sua vida pública. O evangelista não perde tempo descrevendo a viagem e logo diz que Maria chegou ao destino e entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel, porque seu objetivo é mostrar a chegada da boa nova e seus efeitos. Zacarias, o esposo de Isabel, foi o primeiro destinatário do anúncio do anjo, mas não acreditou. Por isso, aqui é um personagem secundário. O evangelista quer mostrar a experiência de fé das duas mulheres sendo partilhada. A fé transformadora, vivida por cada uma das mulheres, não pode ficar oculta. Por isso, o evangelista coloca as duas frente a frente. E essa fé, quando partilhada, cresce e se fortalece, como mostra a sequência do texto. A companhia
de Maria faz aumentar as convicções da fé de Isabel e, consequentemente, de Maria, culminando no magnificar a sua explosão de louvor a Deus. Tá? O Magnificar, minha gente, é lá em Lucas, do capítulo 1, do 46 ao 56, tá? Para quem quiser ir lá dar uma estudada. Bom, depois o evangelista não revela o conteúdo da saudação de Maria, mas certamente foi tradicional Shalom, hebraico, saudação típica do povo judeu, como modelo de discípulo em discípulo e discípula. Maria antecipa o que Jesus pedirá aos seus discípulos quando enviá-los. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro, paz para esta casa. Assim como falo para vocês, shalom, paz a vocês, né? Essa saudação não é mero palavreado, mas é a comunicação de vida, doação de amor e de energia transformadora. Por isso, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Mãe e filho, cada qual preenchidos pelo Espírito Santo, reagem cada uma à sua maneira conforme suas possibilidades. O filho pulando no ventre, a mãe com palavras, tornando-se verdadeira profetisa. De fato, após a saudação de Maria, o evangelista dá a palavra a Isabel, que faz grandes declarações de fé e alegria diante de tudo que tem contemplado em sua vida. E com razão, minha gente. Imagina, uma pessoa que não era fértil, infértil, né, grávida, e vendo que estava acontecendo, é claro que ela teve fé, né, diferente de Zacarias. Ora, como Zacarias tinha ficado mudo devido à sua incredulidade diante do anúncio do anjo, Isabel já não tinha com quem dialogar sobre os últimos acontecimentos, precisava de alguém que lhe ouvisse, por isso é só ela quem fala na cena. Com um grande grito exclamou: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Inspirada no Antigo Testamento, Isabel expressa a imensa alegria de ser contemplada com os favores de Deus, sendo alvo da sua misericórdia. A sua anterior condição de estéril era motivo de vergonha. Tá? Naquela época, as mulheres eram muito maltratadas, minha gente, e humilhadas, tá? Ninguém lhe dirigia a palavra a não ser com insultos, e ninguém a escutava. Então, duas ali que estavam sendo humilhadas, excluídas, ofendidas e envergonhadas, Deus honrou, e honrou muito, muito. Nunca esqueça disso, minha gente. É um exemplo de fé. O menino concebido em seu ventre provocava um verdadeiro êxodo em sua vida, transformando, tá? Lucas construiu o discurso de Isabel recorrendo ao Antigo Testamento para mostrar, sobretudo, o cumprimento das antigas promessas e o começo da distinção entre João Batista e Jesus. A primeira declaração é também a primeira bem-aventurança do Evangelho de Lucas. As bem-aventuranças proclamadas por Jesus serão expressão do retrato ideal do seu discipulado. Aqui Maria é antecipadamente proclamada a discípula ideal. Ora, a missão do discípulo e discípula de Jesus consiste em torná-lo presente onde quer que o discípulo esteja. Por isso, Isabel reconhece Maria como a primeira bem-aventurada, pois a partir do ventre ela já era portadora de salvação. Quem interpretava os sinais de Deus na história eram os sacerdotes e mestres da lei. Lucas inverte a ordem das coisas e mostra uma mulher até pouco tempo vista como amaldiçoada, devido à esterilidade, percebendo e interpretando os sinais de Deus presentes, não mais nas estruturas faraônicas do templo, mas na simplicidade de outra humilde mulher. Já consciente de ser a mãe do precursor, e feliz por isso, Isabel reconhece que Maria é a mãe do Senhor. Como estéril, Isabel era vista como esquecida por Deus. Cheia do Espírito Santo, reconhece hospedeira o Senhor presente no ventre de sua mãe Maria. Como estéril, Isabel era vista como esquecida por Deus. E cheia do Espírito Santo, reconhece hospedeira o Senhor presente no ventre de sua mãe Maria. Uma verdadeira reviravolta na história é a expressão dos humildes, das humildes que reconhecem reciprocamente suas forças, seus valores e seu poder de transformação quando se dispõem a viver conforme a palavra de Deus. Minha gente, esse texto aqui é muito impressionante, como ele está muito, muito bem explicado. Mesmo que eu quisesse explicar com as minhas palavras, porque a gente estuda, minha gente, né? E eu gostaria muito de explicar só com as minhas palavras, mas assim, não tem como, né?
tem textos que são extraordinários, não tem como sair deles. Então, eu prefiro explicar assim, e aquele que quiser entender, que quiser continuar escutando, ele vai compreender melhor, com certeza. Isabel identifica o motivo da bem-aventurança de Maria e o que a habilita como modelo de discípula, a fé, pois é bem-aventurada aquela que acreditou. Pensa nisso. De fato, o texto bíblico, sobretudo o Evangelho segundo Lucas, aquele que mais fala sobre ela, não apresenta um currículo da vida de Maria como atrativo para o chamado de Deus, apenas a apresenta como alguém que foi agraciada por Deus. E diante disso respondeu sim. Deu uma adesão de fé e, como mostra a Bíblia, Deus costuma escolher o que é historicamente rejeitado, excluído e humilhado. Isabel reconhece em Maria o exemplo maior de fé, antecipando a dinâmica do reino que será anunciado por Jesus e continuado por seus discípulos e discípulas de todos os tempos. Este texto é do padre Francisco Cornélio Rodrigues. Minha gente, então pense nisso. Você que sofre, você que passa dificuldades, você não pense que você foi esquecido por Deus nunca. Tá? O que tem em relação um com o outro, tá? Nesse texto, sempre, nunca esqueça, né, que todos nós, principalmente aqui, eu vou dar a pista até da reflexão da liturgia, tá? Que diz o seguinte: a ideia de plenitude do tempo, né, expressa o ápice da realização de todas as promessas de Deus. Por seu amor, somos livres e salvos. A ida de Maria ao encontro de Isabel é a atitude de quem ama. Quem primeiro se apressou em vir ao nosso encontro foi Deus mesmo, tá? A alegria de Maria e Isabel é expressão de toda a humanidade, que leva em si a potência de gerar o bem. Todos somos capazes de gestar Deus para o mundo. Então, lembre-se do que nós tínhamos falado. A primeira lei, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Se você ama a Deus sobre todas as coisas e ama o seu próximo como a ti mesmo, você com certeza será livre, né? E se você hoje já está na sua fase, na sua idade avançada, na sua fase avançada da vida, e não vê justiça na sua vida, e parece que cada dia as coisas pioram mais, você se lembre que a vida verdadeira não é esta vida, e que todo filho de Jesus, assim como Maria, já nos dizia, já nos anunciava como que seria a vinda de Jesus, porque Deus, ele te dá esse tempo aqui, essa vida aqui, e se você viver debaixo da sua lei, obedecendo, se esforçando, porque o ser humano, ele sempre vai errar, mas ele sempre tem que procurar aprender com seus erros, se arrepender dos seus erros, e sempre procurar andar naquela linha reta que Jesus nos proporciona, que às vezes parece torta, mas porque Deus, ele é improvável nas suas coisas, tá? Mas tem coisas que Deus é provável e ele sempre faz as coisas de uma forma que é bem dele, né? É dele próprio. Então, assim, tem coisas que Deus faz, ele sempre vai escolher os mais humildes, os mais, assim como ele fez com o povo judeu que foi escravizado, né? Foi o povo que ele escolheu para trazer Jesus Cristo. Todos os profetas, né? A maioria deles passaram por grandes dificuldades, né? Todos os discípulos dele, os apóstolos, os santos e Maria também, todos aqueles que entregaram sua vida ao Senhor tinham sim a felicidade de algum jeito, e essa felicidade é a liberdade, né? É a confiança, que por mais que a gente passe por dificuldade, porque na vida a gente vai passar dificuldade, acreditando ou não em Jesus Cristo, a gente vai passar dificuldade, só que com Jesus Cristo a gente passa na certeza da vitória,
Você já é vencedor e vitorioso. Sem ele, você é um perdedor mesmo. É o que eu posso dizer. Se você não acredita em Jesus Cristo, você já perdeu na sua vida. Tá, minha gente? É só o que eu tenho pra dizer. Até amanhã. Shalom, shalom.